Acho que deve estar indo o aviso. Começou. Perfeito. Então, a gente já está gravando. E aí, para o pessoal que vai acompanhar assincronamente o mini curso. Passar a palavra de novo para você, Andresa. Obrigada, Júlia. Bom que a gente lembrou a tempo. Acho que era só isso, né? Não. Eu ia começar justamente a apresentar o curso, né? Quem já se inscreveu, quem está aqui assistindo, quem está aqui interagindo, sabe a proposta inicial. Mas eu sempre gosto de esclarecer o curso, né? De uma forma geral. Até para a gente saber o que vocês podem esperar ou não, quais são as coisas que estão por vir, ou da forma como eu pensei e arquitetei o curso, né? Como a Júlia falou no início da ligação, a gente está aqui propondo hoje um mini curso de escrita acadêmica. Talvez não se configure como uma oficina, porque a gente não vai ter espaço necessariamente para escrever e colocar em prática, né, os conceitos teóricos que a gente vai tentar explorar aqui, mas ainda assim é um momento reservado para a gente poder pensar um pouco essa escrita dentro da academia, e aí mais especificamente pensando a escrita da história, né, tendo em vista que é a minha formação e o CAIS enquanto centro acadêmico do curso de História, né, acredito que tem um alcance entre os historiadores. Inclusive, gente, quem tiver no chat, se quiser, se sentir à vontade, quiser escrever aí o curso, a universidade, o nível, né? Se está no primeiro, segundo, sétimo período, se é da pós, só para eu poder mapear mais ou menos o público que está aqui com a gente hoje. Mas, enfim, o curso se pretende enquanto um espaço para a gente pensar um pouco a própria escrita acadêmica, tá? Então, a minha ideia aqui hoje, acho que não é nem tanto vir com um manual certinho, de, tipo assim, apenas, né, o que é isso, o que é aquilo outro. A gente vai ter esse momento, claro, mas tentar pensar um pouco além também, né, pensar um pouco o que a escrita acadêmica significa para o historiador e por que a gente tem que usar essa prática da escrita. Porque eu acho que a escrita é talvez o calcanhar de Aquiles dos historiadores, né? A gente tem escritas, às vezes, que são muito maçantes, escritas que são muito pedantes, escritas que são, às vezes, até afastam nós mesmos que estamos na academia, né? Eu lembro muito quando eu comecei o meu curso de História, lá no primeiro, segundo período, até você se adaptar a esse linguajar acadêmico e esse ritmo da produção histórica, você demora um pouco até para entender a coisa como um todo, né? Por que a gente escreve de determinada forma, por que a gente se expressa de tal maneira. Então, o curso aqui foi pensando nesse todo, né? Pensando no que a gente faz, pensando, como que eu posso dizer? Não é porque não é especificamente, né? Mas é porque inclui também a forma do texto. O que é um artigo, o que é uma resenha, o que é um resumo. Por que a gente escreve uma monografia? Por que a gente escreve um artigo científico? Qual é a diferença de dissertação para tese, de monografia, TCC? Então, a gente vai pensar isso tudo enquanto a gente reflete um pouco sobre o porquê que o historiador escreve, né? Acho que quando a gente entende um propósito ali da nossa escrita, a gente consegue ter mais clareza no aonde a gente quer chegar, tá? Tô vendo aqui que tem muitos graduandos. Ai, gente, delícia. E a galera, a maioria da UFMG, mas tem muita gente de fora também, né? Tem gente da UFOP, da UFES. Sejam bem-vindos, tá, gente? Psicologia, olha aí. Temos um público bem diverso, mas acredito que o que a gente trouxe aqui contempla a todos de alguma forma, tá? No início de tudo, é sempre bom se apresentar rapidamente, só porque eu não sei muito falar sobre mim, mas eu sei que esses momentos são importantes. Atualmente eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em História da UFMG. Estou ainda aí, se Deus quiser, para minha qualificação. Então, estou bem nesse momento aí de estruturação da pesquisa, né, e de definição dos caminhos que a gente vai tomar enquanto construção da tese, mas eu pesquiso
a Academia Brasileira de Letras, mais especificamente a Revista Brasileira da Academia Brasileira de Letras, tentando entender como que o reconhecimento da Academia Brasileira de Letras de determinadas obras literárias está alinhado com um projeto de nação, um discurso de brasilidade, né, e até uma percepção política no ápice da era Vargas, ali, né, no recorte de 1941, né, no alto do Estado Novo. Então, trabalho muito nessas dimensões da comunicação, da censura e da construção de memória, no caso da BL Nacional. O meu mestrado também foi na UFMG, e, além disso, eu sou licenciada em História, né, pelo IBH, que é uma instituição privada aqui de Belo Horizonte. E tenho experiência em sala de aula. A galera que ainda não tinha chegado, quando eu falei, né, acho que não tinha, até para o pessoal que está aí assistindo a gravação, né, eu cheguei a comentar que às vezes eu falo muito rápido, porque é a minha rotina de sala de aula, né? Então é onde eu tenho mais fluidez, onde eu tenho mais experiência, e gosto muito de pensar essas relações entre memória, entre o acesso. Boa parte da minha formação foi dentro do campo do patrimônio cultural, eu tenho pós na área, inclusive, trabalhei em campo, e uma dificuldade que eu percebia muito grande era justamente esse alcance do historiador, né, do pesquisador, do professor de uma forma geral, Deixa eu abrir um pouquinho a janela ali. Não fechou do lado. Às vezes fica meio nosso lar aqui do lado, gente, mas é só porque eu tenho uma janela gigante aqui do lado, tá? Não assustem, não, tá tudo bem. Enfim, eu sempre percebi muito essa dificuldade de alcance, né, da academia para o público geral, e não vou me prolongar aqui nas discussões de patrimônio, mas isso foi muito latente para mim, justamente porque às vezes a gente está produzindo histórias sobre pessoas, sobre povos, sobre lugares, sobre situações, e às vezes quem pode se beneficiar daquilo não consegue alcançar essa discussão. Claro que existem inúmeros recortes aí, né, de espaço, lugar, formação, mas tem também um ponto que eu acho que é o que a gente pode, né, mudar de fato, que é a parte da escrita. Né? Então, como que a gente se faz ser compreendido, como que a gente se faz ser consumido, como que a gente pode alcançar e efetivamente fazer com que o nosso conhecimento histórico conheça, né, tenha o seu reconhecimento acadêmico, mas também alcance aí, né, as camadas mais populares que de fato podem se beneficiar com determinadas reflexões. Tá? Como eu tinha comentado no início, trouxe aqui só para vocês terem uma noção de como eu pensei o curso. Nós teremos 2 dias, né? Começa hoje e termina na quinta-feira. Hoje e quinta, tá, gente? Amanhã a gente não tem encontro. E hoje eu pensei em trazer mais uma introdução mesmo, né? Pensar um pouco essa escrita do historiador. Por que a escrita é importante para a história? Né? E por que às vezes é complicado, eu entendo, porque eu lembro que eu formei com uma querida na universidade, que ela tinha uma dificuldade muito grande com os textos. Ramon, não tá aparecendo. A apresentação tá aparecendo para vocês, gente? Tá, não tá? Tá. Tá sim, tá Pra mim, aparecendo tá. para todo mundo. Ramon, será que você tá no celular às vezes? Não sei, né? Se você tá com a tela minimizada, alguma coisa assim. Uai, que estranho. Dá um F5 na página. Ramon, tenta fazer alteração no layout, perto do botão onde tem para encerrar a chamada, o botão vermelho, tem 3 pontinhos. Ali tem alterar layout. Às vezes é por causa disso que não está aparecendo. Boa. Certamente é alguma configuração sua, Ramon, porque pelo que eu tô vendo aqui, todo mundo tá tranquilo. Se vocês perceberem qualquer coisa, gente, vou falar na hora, tá? Não me deixa ficar aqui falando e pagando vergonha, não. A gente pode interromper, mas tá certo. Enfim, eu tinha pensado o curso. Eu pensei o curso em 2 dias, onde esse primeiro dia seria mais direcionado para a introdução do tema em si. Tentar entender primeiro por que o historiador escreve, né? Eu estava comentando que eu estudei com uma querida da faculdade que ela tinha muita dificuldade de assimilar a quantidade de textos que a gente lê na faculdade de História.
E são muitos. Galera aí do primeiro e segundo período, desculpa, são muitos. E às vezes até a gente que já tem um histórico e uma aproximação com a leitura, às vezes a gente até gosta de ler, mas a gente fica um pouco saturado de tanta leitura, né? E, infelizmente, para quem tem mais dificuldade de exercer esse hábito, a escrita, ela anda junto com a história, né? Antes da escrita, não existia história. Né? Quando a gente pensa na configuração do conhecimento histórico enquanto ciência, enquanto registro, enquanto reflexão, não seria possível sem a escrita, né? Porque não tem como a gente analisar o que já aconteceu ou como que as pessoas assimilaram o que aconteceu sem um registro inteligível. Porque é claro que se a gente for lá na pré-história, já existem discussões sobre isso, inclusive, né? Que existe esse momento pré-escrita, onde existiam lá as inscrições, que a gente consegue inferir. Aí eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade. Galera da pré-história, da história antiga, me perdoe. Mas, assim, é possível a gente inferir, né, ou pelo menos supor, como que aquelas sociedades coexistiam, como que elas interagiam. Mas não importa se é um desenho, se é uma marca na parede, se é uma mão, a escrita, enquanto uma inscrição, ela faz parte do cotidiano do historiador. Né? E às vezes, talvez a gente tenha uma resistência escrita muito grande, porque é um ato difícil. Né? Eu vou confessar para vocês que é um ato difícil de fato. A gente desenvolver essa escrita, desenvolver a forma como a gente vai se expressar no papel, mas falando enquanto produção do conhecimento, é algo também que é inerente à nossa produção. Então, eu pensei um pouco da gente ter essa reflexão inicial hoje, né, pensando mais na própria configuração do conhecimento histórico e como que a escrita entra no meio disso, né? Por que a gente se relaciona com a escrita e talvez até a gente pensar um pouco a forma como a gente pode se expressar. E aí, na quinta-feira, a gente pensa um pouco a estrutura propriamente dita dos textos. Então, a quinta-feira talvez seja um dia mais objetivo, né? Aí sim entra lá aquele manualzinho um pouco mais detalhado, onde eu vou trazer um pouco as seções dos textos, né? O que é uma introdução, o que é um desenvolvimento, qual é a diferença de um aporte teórico, metodológico para a explanação teórica, qual é a diferença de um resumo para uma resenha, como que a gente pode ir explorando essas formas de se expressar dentro da academia, né? Além, claro, dos tipos de texto. Ali eu coloquei alguns exemplos, né, mas vou pensar um pouco os ensaios, os resumos, as resenhas, as críticas, né, a resenha crítica, a resenha literária, além dos artigos, monografias, até chegar no ápice, né, no ponto mais alto da produção acadêmica que a gente pode ter, que é a elaboração de uma dissertação ou de uma tese, inclusive explicando a diferença desses dois, né? Eu lembro que quando eu estava no início do curso, eu tinha muita dificuldade de entender qual era a diferença de, sei lá, pós-graduação para mestrado, o que era mestrado, o que era doutorado, por que um é uma dissertação, o outro é a tese, se a sensação que a gente tem, pelo menos observando o cotidiano, é a mesma, né? O processo de escrita é o mesmo. Nós não somos os mesmos ao longo desses processos maçantes e talvez tortuosos, mas olhando de fora parece que é tudo a mesma coisa, né? Só que a gente acaba... aqui eu vou tentar trazer para vocês as diferenças e também eu sinto um pouco uma certa evolução no nosso processo de escrita e de produção textual dentro da academia, né? Por que a tese é o ponto máximo que a gente pode chegar de produção acadêmica? Porque a gente já está falando ali de um nível de maturidade intelectual e de maturidade do dia a dia mesmo, de reconhecimento da academia, que permite a gente a elaboração, a estruturação de um trabalho mais completo, né? Que não seria possível ser escrito se a gente não tivesse vivido as etapas anteriores. Né, se a gente não soubesse escrever um artigo, se a gente já não tivesse preparado uma monografia, feito um TCC, ou então, né, estruturado uma dissertação no mestrado.
Para começar o curso, eu queria puxar uma sardinha que eu particularmente gosto muito. Eu sempre, aqui, né, como eu falei lá no início, eu trabalho com a Academia Brasileira de Letras, então o meu viés metodológico é a história do livro das edições. Mas o meu diálogo teórico, ele sempre é da história da literatura, ou o diálogo entre a história e a literatura, né? Principalmente porque a gente vai ter uma rusga, vamos dizer assim, na escrita da história e muito provocado pela literatura, né? Não que a literatura seja responsável, né, e tudo mais, mas as aproximações entre história e literatura acabam provocando o afastamento entre as duas áreas do conhecimento humano. E aqui, muito resumidamente, tá? Só para vocês não ficarem achando que eu estou, sei lá, forçando as coisas, a gente tem a consolidação do conhecimento. Essa discussão entre história e literatura, ela vem desde o Aristóteles, né? Ele, inclusive, vai ser um dos primeiros que vai pensar a diferença da história e da literatura, e essa diferenciação ela é muito importante para essas duas áreas do conhecimento, porque as duas áreas existem a partir de um mesmo ato, que é o ato da escrita, né? Tanto a história quanto a literatura, eles só existem porque a gente tem um documento escrito. No caso da literatura, é um documento ficcional, um documento literário, né, uma explanação, assim, uma verve poética e artística que permite certos devaneios, com todo respeito, tá? Sem diminuir a questão literária, mas é só porque você pode descrever aquilo que você acha, né? O como poderia ter sido, ou o que você gostaria como tivesse sido. E a gente tem, do lado da história, o apego à verdade, o apego ao que aconteceu de fato. O Aristóteles mesmo diz, né, que a diferença de um para o outro é que um é o que foi a história e outro é o que poderia ter sido, que é a literatura. E assim, o Aristóteles ele não traz um juízo de valor nessa separação, mas é claro que a ciência moderna ela vai trazer esse peso, né? Principalmente quando a gente dá um salto gigante para o século XIX e a gente chega lá naquele contexto de consolidação das ciências humanas, onde a história e a literatura estão buscando validação acadêmica, né, e científica para poder serem reconhecidas e valorizadas enquanto ciências do conhecimento humano, tá? E aí, para a história principalmente, a narrativa ela vai cair talvez no limbo. E para o historiador, aquele papo lá de que a literatura é o que poderia ter sido e a história é o que foi de fato, vai transformar a história do século XVIII, que é o que a gente chama de história positivista, né? Ela vai surgir nesse contexto, vai transformar a história em algo que busca excessivamente a verdade, né? Já que o que diferencia a história da literatura é esse compromisso com a verdade, a história, então, os historiadores, eles vão acreditar que esse conhecimento histórico ele tem que girar em torno da verdade e, né, como é a crítica que a gente faz a esses primeiros historiadores, uma verdade absoluta, linear, evolutiva e que serve a algum propósito, né? E aqui, quando a gente pensa essa escrita da história, a gente acaba pensando também em como a história pode se configurar enquanto ciência a partir destes posicionamentos, né? A gente precisa da validação científica, a gente deseja essa validação científica. Então, quando a gente crava essa verdade como algo inerente ao fazer histórico, a gente abandona a literatura e essa escrita mais fluida e foca na verdade dos fatos. Aqui, gente, estou fazendo um apanhadaço dessa evolução, né, entre muitas aspas, porque eu particularmente não gosto desse conceito, mas, enfim, dessa progressão da história, da historiografia e do fazer histórico, só para que vocês tentem entender num panorama geral que onde eu estou querendo partir aqui no curso, para a gente pensar um pouco as ciências da história, a gente está em um contexto
onde a documentação ela é muito importante, os documentos oficiais são muito importantes, e qualquer coisa que aproxime a história de uma falácia, ou de uma mentira, ou de uma ficção, é fortemente refutado pelos historiadores. E sim, falando enquanto historiador aqui, tá certo. Eu não acredito no conceito de história única, tá? De verdade única e de história linear e tal. Eu tenho uma base teórico-metodológica bem antipositivista, mas uma coisa também é fato, né? A gente precisa ter um método, a gente precisa ter um rigor, a gente precisa ter um modo de se fazer, porque senão não é também colocar todas as ciências no mesmo balaio, senão não teria por que diferenciar as áreas do conhecimento humano, né? Então, isso aí vai vir com os análises na década de 70, como que a gente vai repensar essa história e esse fazer historiográfico, essas fontes passam a entrar e fazer parte do nosso dia a dia, tá? Só que eu sinto que a parte da narrativa ainda ficou no ar, sabe? Ainda é uma resistência muito forte. E, às vezes, eu abro livros de historiadores e às vezes eu nem sei que é historiador, tá? Mas na hora que você lê, assim, que você bate, você fala, gente, isso aqui foi o historiador que escreveu, porque você sente um excesso de rigor acadêmico. É um excesso Ai, gente, é um excesso de forma. Às vezes a gente até se perde lendo um texto acadêmico, né? Palavras que são desnecessariamente difíceis, termos que são incompreensíveis, porque a gente se apega a um rigor tão absurdo, né? Tão reto, que a gente não se permite compreender a história e o porquê que essa história tem que ser escrita, né? Aonde a gente quer chegar produzindo essa história e escrevendo o que a gente escreve. Não acho também que todo mundo tem uma obrigação social, tá? Quem quer escrever para os pares, escreva para os pares. Quem quer escrever para um público geral, escreva para um público geral, desde, claro, que o rigor acadêmico, né, seja respeitado. Mas acho que a gente sempre tem que saber o que a gente está escrevendo, por que a gente está escrevendo e para quem que a gente está direcionando aquele texto ali. Para só então a gente pensar como que a gente vai estruturar esse texto de uma forma geral. E aí, já linkando com o que a gente vai falar amanhã, isso é muito importante quando a gente for pensar nos tipos de texto que configuram ali uma produção de escala menor. Essa produção eu estou pensando os ensaios, os artigos, as resenhas, os resumos. Quando que vocês têm que fazer um ensaio? Quando que vocês têm que fazer um resumo? Quando que o trabalho pede um artigo científico? Depende do que você está escrevendo, para quem que você quer escrever e o que você pretende, né, fazer com aquela reflexão que você está propondo ali naquele texto, tá? Não importa, gente, se a narrativa é mais floreada ou mais acessível ou menos elitista, né? Desde que você... Não importa, né? Não importa se essa literatura também é mais formal, se ela é mais estruturada, né? Se ela é mais fixa e limitada. A história ela não consegue escapar da literatura. E literatura aqui, entendendo não a literatura ficcional que a gente conhece hoje, mas a literatura mesmo, né? O ato de escrever, de produzir uma série de livros, né? Toda uma bibliografia em torno de um tema. Então, a gente não consegue fugir dessa literatura, né? A gente não consegue escapar dessa forma de fazer e de escrever, porque se a gente não usa a escrita, eu posso vir aqui, gravar um vídeo, fazer um tanto de coisa, se no final do curso, lá na quinta, eu não trouxer referência de tudo que eu falei aqui, foi só eu falando, né? Então, a história, ela depende dessa escrita. E por depender dessa escrita, é importante que, eu acho, né? É importante que a gente faça as pazes com essa narrativa literária, né? Pelo menos se permitindo entender que o seu texto não precisa ser completamente engessado, ele não precisa ser... Tem uns textos, gente, que você olha assim, e você sabe que ele foi dentro de uma forma, né? Uma fórmula de texto, onde a pessoa pensa assim, aqui eu vou colocar a introdução, aqui eu vou colocar o desenvolvimento, aqui eu vou colocar isso, aqui eu vou colocar aquilo, e o texto, eles são várias caixinhas, assim, que dependendo
de como ele foi estruturado, você consegue ver até a diferença, né, entre as seções do texto. Porque a gente tem uma relação de registro que às vezes é muito formal e pode acabar esbarrando na forma como a gente produz esses textos históricos e acadêmicos, tá? Então, eu sempre gosto de trazer o Antônio Cândido já no início do curso, que é para a gente poder se situar aqui, para que eu, na verdade, né, essa culpa não é de vocês, gente, ela é minha, para que eu possa me situar aqui, já me apresentando, né, de onde que eu estou partindo, quais são as reflexões que eu evoco quando eu penso a escrita da história, quando eu penso a escrita acadêmica e quando eu penso por que a gente produz o que a gente produz. Tá? É claro que na graduação, gente, e aí é que eu falo principalmente para os mais novatinhos no grupo, sejam bem-vindos à área, tá? Não reparem a bagunça. Eu prometo que todo mundo é legal, tá bom? Alguns mais, outros menos, mas todo mundo é legal. É claro que durante a graduação, vocês vão passar por processos de formulação do texto que são mais objetivos, tá? Às vezes a gente só precisa passar por uma disciplina, tá tudo certo. Às vezes a gente só precisa conseguir lá os 60 ou 70 pontos necessários e, ó, beijinho, beijinho, tchau. Tudo bem. Mas principalmente para a galera que eventualmente pretender permanecer na academia, né? Produzir um trabalho de pós-graduação, algum projeto aplicado, ou se aventurar aí nas pós, né? Seja no mestrado, seja no doutorado. À medida que a gente vai amadurecendo a nossa relação com a academia, enquanto a gente amadurece internamente, a gente vai tornando a nossa escrita mais particular. Eu acredito nisso, tá? Acho que cada um assim tem um jeitinho de escrever. Eu tenho a minha orientadora do doutorado, esqueci de comentar isso, é a Ana Paula, né? Quem é da UFMG vai conhecer a diva, maravilhosa. E aí, às vezes, a Ana lê uns textos meus assim, que ela só fala assim, nossa, tinha que ser você escrevendo isso daqui, né? Porque você vai conseguindo uma certa personalidade ao longo da escrita, né? E a pessoa ela vai pegar e falar assim, pô, não sei o nome, não sei o título, mas sei que foi esse fulano aqui. E aí eu acho que, principalmente para quem está entrando no curso agora, né, já pensar essa personalidade na escrita pode facilitar o processo, né, do que você quer fazer, aonde que você quer se aventurar e como que você quer estruturar e como que você quer estruturar e organizar a sua mente, a forma como você se relaciona com a história e como que você quer passar isso para o mundo, tá? Acho importante, enquanto historiadores também, a gente tem uma certa dimensão da memória, tá? Porque a história, gente, é memória. Então, é entender que o que a gente produz vai ser... Não é aquele papo meio de policial, né? O que você diz poderá e será usado contra você. A coisa é mais ou menos essa. A gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente está escrevendo. Por isso que, apesar de eu defender uma escrita sensível e acessível, eu sou igualmente defensora do método e do rigor acadêmico, né? A gente não pode se perder na nossa produção e a gente não pode desviar do que a gente está fazendo ali, porque nós temos uma responsabilidade com a academia, com o conhecimento e, por consequência, com a sociedade. Tá? Nós estamos hoje, inclusive, no momento, outro dia, gente, Deus que me livre, eu achei que eu ia infartar. Eu tava assistindo no YouTube, estava vendo uma besteira no YouTube, quero me alienar, sabe? Eu consumo muita coisa questionável na internet. Muito conteúdo, assim, de drag queen, essas coisas. Você liga, você tipo assim, cara, eu só quero aqui me distrair. E aí veio uma propaganda do Brasil Paralelo. E aí, quando veio a propaganda do Brasil Paralelo, eu não sei se vocês viram, eles estão focados, comprometidos, né, com a formação dos próximos professores de história do Brasil, a próxima geração de professores de história. E isso me pegou muito, assim, porque a gente conhece Brasil Paralelo, quem já está mais maduro no curso sabe as problemáticas em torno de iniciativas como o Brasil Paralelo,
Mas o que me pegou especificamente nessa propaganda e nessa ação deles é eles focarem nos professores de história. E aí, durante todo o momento da propaganda, eles vão falando sobre como é importante repensar os professores de história, porque esses professores de história, eles são responsáveis pela guarda da memória nacional e institucional da nação. Né? Então, assim, como se diz, pô, se a gente tem um tanto de professor de história esquerdista, doutrinador, e a galera lá dá uma madeira de piroca, é óbvio que a gente vai ter uma história deturpada, né? Inclusive, o fortalecimento das minorias e do discurso das minorias está diretamente associado a como a história vai se relacionando com essas fontes e com esses registros dessa galera que foi durante muito tempo marginalizada e silenciada pela história positivista. Tá? Então, assim, ali para mim é claro, eles querem o quê? Recuperar esse discurso nacional, branco, moral, cristão, que nesse recorte atual, né, é um cristão evangélico mais xiita, não, gente, beata, tá? Então, é muito nítido como eles têm o conhecimento da importância que os historiadores têm para a constituição e a configuração de uma memória, no caso do Brasil Paralelo, uma memória nacional. Então é importante que a gente tenha essa noção também. Né? E aí eu sinto assim, gente, se eu tivesse noção dessa responsabilidade quando eu estava lá no início do meu curso, talvez eu tivesse me poupado de algumas escritas, algumas coisas que eu publiquei por aí, porque às vezes a gente acha que a gente está só produzindo, escrevendo, né? Hoje em dia está muito em alta o chat GPT. Nossa, me dá até uma coceira aqui. E eu falo com os meus alunos, né, gente? Pode usar o chat GPT. Não tem problema nenhum usar o chat GPT. Mas use o chat GPT como uma fonte de pesquisa, né? É um pontapé inicial. Ali é o start da sua pesquisa, da sua explanação, da sua produção, não pode ser o ponto final, né? Porque se você automatiza todo o processo de produção, você perde a importância que a gente tem na constituição da memória, né? E como que essa memória ela pode ser construída individual e coletivamente, tá? Aqui, o desconhecido falou que não, ele usa o Adblock, e o Ramon também, ele usa o NewPipe, que eu vou imaginar que é um tipo de Adblock, né? Eu até uso o Adblock, só que eu uso também, eu não tenho TV a cabo, eu tenho videogame, e aí quando eu vou assistir YouTube é pelo videogame, no videogame não tem Adblock. Mas também tem uma questão, acho que tá ficando escuro, gente, peraí. Ai, que da hora, não mudou quase nada, mas daqui a pouco vai escurecer. Tem uma questão também, uma vez eu fiz uma disciplina com a Ana Paula, e a gente brinca com ela até hoje, que foi sessão de tortura, porque ela fez a gente assistir documentários do Brasil Paralelo. Aí a gente assistiu documentário, a gente assistiu umas propagandas do Brasil Paralelo, e tinha um outro na época também que era extremamente radical, que eu não vou me lembrar de jeito nenhum. E aí, enfim, a gente foi construir essas coisas e em doses controladas, tá, galera? Por favor. Mas é importante a gente ter acesso a esses espaços também. Porque, igual, quando eu vi essa propaganda do Brasil Paralelo, aí eu entrei lá no site deles para ter uma noção do que estava rolando. E, gente, assim, o buraco é muito embaixo. É muito embaixo. Né? A gente teve, inclusive, um retrato disso nessas últimas eleições agora, né? De domingo. Foi aniversário do meu tio. Ah, perfeito, Ramon. Não conhecia o New Pipe. Vou conhecer. A gente estava no aniversário do meu tio e aí a gente estava lá acompanhando a apuração dos votos e tal. E, gente, eu não estou falando só de prefeito, não, porque prefeituras foi um desastre. Mas as cadeiras de vereadores também. Né? A gente tem uma crescente muito grande de candidatos e políticos de direita e extrema-direita se espalhando no Congresso como se fosse um vírus, ocupando todos os cargos, chegando em todos os espaços. E essa galera é forte, é muito bem articulada. Né? E eles são fortes e articulados justamente por causa de demandas e iniciativas como o Brasil Paralelo. Né? Então, assim, de vez em quando, assistam. Né? Até para que a gente não seja pego de surpresa
por um Marçal da vida, que valeu São Paulo, não sei se tem alguém de São Paulo aqui, mas vocês brilharam, né? Ou então, a gente não tem aí um Zema, né, que é, desculpa, gente, é a grande promessa de Minas para 2026, né? E todos esses movimentos idiotas e idiotizantes que acompanham esses projetos de nação e de economia atual para o Brasil, tá? Enfim, trouxe aqui só para vocês entenderem um pouco como que essa memória é construída. Esse querido do Joel Candor, ele é meu favoritinho. Assim, toda oportunidade que eu tenho, eu cito ele. É uma leitura muito gostosa, eu recomendo para quem tem especial interesse nessas questões da memória e tal. E eu só queria que vocês entendessem ali que a gente tem. Eu vi que tem uma cor esquisita ali, enfim. Que a gente tem 3 níveis de memória, né? Tem a proto-memória, que é aquilo que a gente esquece eventualmente. É uma memória que a gente não precisa ficar o tempo todo pensando sobre ela. Eu dirigir, sei lá, comer, dormir. É uma memória, às vezes, que a gente nem vê, né? O que a gente chama de memória muscular é algo natural do ser humano, tá? Essa parte aqui mais da biologia, não vou me meter muito, porque não domino. A gente tem a memória propriamente dita, que é aquilo que a gente escolhe guardar, né? Que é outra coisa também que não nos toca, porque isso vai do indivíduo, é como ele lembra das coisas, é como ele enxerga as coisas. E para nós historiadores, essa memória ela é importante quando a gente trabalha com os relatos orais, a galera aí dos relatos orais, tá? Vocês têm que ter essa dimensão de que cada um vai lembrar de um acontecimento da sua forma. Eu, carinhosamente, aí, entre os meus amigos, sou sempre chacota, porque dizem que existe a versão da galera e a minha versão. Eu falo, gente, eu não tenho culpa se na hora que estava acontecendo uma briga no bar, eu estava mais preocupada aqui, sei lá, com a figurinha do cardápio, se eu estava distraída vendo alguma coisa, né? A percepção que a gente tem ela é muito única. E quando a gente trabalha com relatos, principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas aqui é só uma dica adicional mesmo. O que me interessa neste ponto, para a gente poder refletir um pouco, é a metamemória, né? Que é a memória, é a representação que a gente faz da memória, né? É a ideia que a gente tem a respeito da nossa própria memória. Quando a gente fala, pô, eu sou uma pessoa que lembro muito bem das coisas, ou nossa, eu sou uma pessoa esquecida, distraída pra caramba. Isso faz com que automaticamente a gente crie uma versão da gente que é correspondente à forma como a gente enxerga a nossa própria memória. E aí, trazendo isso para a história, é legal a gente pensar como que a história ela é quase que uma meta-ciência, né? Eu não sou da galera da meta-história, do Hayden White, tá? Hayden White está aqui, eu estou aqui do outro lado, mas eu estou pensando essa meta-ciência no sentido assim, pô, a história ela fala sobre si e ela vive o próprio processo o tempo todo, né? Geralmente, quando a gente pensa, sei lá, a história da medicina, a gente está construindo uma narrativa sobre outra área, sobre a medicina, sobre quando ela surgiu, sobre quando esse conhecimento se consolidou. A história do direito, a história da psicologia, a história de não sei o quê. Quando a gente fala da história de outras ciências, a gente está propriamente construindo uma memória, né, sobre aquela área do conhecimento. Agora, quando a história fala de si mesma, e ela pensa os seus próprios métodos, ela está ali praticando um exercício quase de metalinguagem, né? E isso faz com que a história caia numa armadilha que é muito perigosa para a gente, que é justamente essa noção de se preocupar muito com como a gente vai ser registrado. Tem um livro da Ângela de Castro Gomes que chama Escrita de Si, Escrita da História, onde ela vai falar sobre como que, e aí de novo evocando a galera aí dos relatos, como que a gente tem que tomar cuidado com os relatos, porque sempre que alguém está falando algo sobre si, ele vai ter alterações. Mesmo quando você pega lá a autobiografia da Anitta, e a Anitta tá lá contando, sei lá, de que festa que ela foi. Tem uns vídeos da Anitta que me divertem muito. Me preocupam um pouco, mas me divertem bastante. E ela vai lá e ela conta como é que foi a festa, não sei o que e tal. Ela pode falar que ela tá com compromisso ali de contar a verdade, mas certamente vai ter alguma coisa ou outra que não vai entrar naquele relato, e é natural que não entre, porque isso é um movimento de autopreservação, né?
Quando você vai contar alguma história vergonhosa, ou quando você vai contar alguma coisa que aconteceu com você e você não quer que a pessoa, que o seu interlocutor tenha uma dimensão do todo, você não conta esse todo. Você faz um resumo, você foca em outra parte, você tira você mesmo de cena. Ou então, quando você se transforma em protagonista, você tem alguma intenção ali. Né? Vocês podem ver, essas autobiografias quase sempre aparecem em momentos de crise de imagem. Né? Ou seja, porque a pessoa está sendo acusada de alguma coisa. Agora, inclusive, tá tendo toda aquela treta lá de Hollywood, né? Com o Pediri. Gente, tá explodindo de produção biográfica e autobiográfica em Hollywood agora. Então, assim, existe uma intenção. E é importante que a gente tenha a dimensão que a escrita da história tem uma intenção, né? Não só a intenção que eu falei lá atrás do quem eu sou, o que eu estou escrevendo e para quem eu escrevo, mas a própria dimensão de entender que, assim, eu produzo história. E o que eu produzo aqui, gente, muito honestamente, tá? O que a gente produz alcança um raio muito pequeno de pessoas na maior parte do tempo. Mas pode ser que em algum momento alcance um espaço ali que seja particularmente interessante ou caia na graça de alguém, de algum conhecido, né? A tal da viralização. A gente não entende muito bem como pode viralizar, o que faz algo viralizar ou não, mas pode ser que viralize. Né? Então é importante a gente ter essa dimensão de que o que a gente está escrevendo vai ser ali, ó, gravado, vai ser usado certamente na posteridade. Também se vocês forem aí eventualmente pesquisar, à medida que vocês vão aumentando o nível de formação, né, chegando numa pós, num mestrado, num doutorado, vocês vão ficando com temas mais específicos e aí eventualmente vocês podem sim ser lidos com mais frequência, né, dentro ali de uma escola histórica ou de um centro de discussões e debates em torno daquele tema que você produz, né? Mas, enfim, essa dimensão de que nós produzimos memória e que a história ela está diretamente relacionada com como essa memória é gravada. E, mais especificamente, a historiografia, ela vai pensar exatamente como essa memória e essa história elas vão sendo moldadas ao longo da própria mudança da própria história. Um pouco confuso, mas, enfim, né? Espero que eu tenha sido ser entendido aqui. Aqui, então, só para a gente poder amarrar essa reflexão, né? Entender que quando a gente produz história, eventualmente a gente vai lidar com sensações e sentimentos, tá? Sentimentos que podem ser internos, nossos, ou externos, né? Ou seja, nosso em relação ao outro e, falando no caso da escrita, do outro em relação a nós, né? Como que o outro vai receber a nossa escrita, como que o outro vai entender a nossa fala. E aí, pensando de novo na escrita da história, a gente vai lidar muito com emoções, tá? Porque a gente lida com uma série de interesses e uma série de contextos e uma série de discussões que podem ou não se sentir atravessadas ou impactadas pelo que a gente está produzindo e como a gente está produzindo isso. Então, quando a gente pensa nesse amontoado de sentimentos e emoções, fica um pouco natural que a gente tente, não sei, né, gente, assim, desbravar para uma escrita um pouco mais acessível. Siang. Boa tarde, estou saindo para pegar a rodovia para a faculdade. Se eu perder a lista de presença, vocês conseguem mandar no Gmail? Eu não sei, Siang, talvez, não sei, aí que eu ajude, tá? Mas, de qualquer forma, você quiser falar algo sobre, Júlia, não? Pode falar. Podem ficar tranquilos que a gente vai fazer a contabilização de presença a partir da entrada da galera no Meet. Então, quem não conseguir assinar a lista, tá tudo bem também. Perfeito, Júlia, obrigada. Então, assim, qualquer coisa, você manda uma mensagem para o CAIS, pede para eles conferirem, e aí você tem a sua presença devidamente registrada.
bom? Olha só, gente, vamos agora então entrar propriamente aí nesse fazer histórico, né? Eu gosto muito de pensar nessa relação consequencial quase, tá? Obrigada, Ciane. Boa viagem para você, inclusive. Tá? Espero que você consiga acompanhar a gente. Essa dimensão do primeiro a gente sente e depois a gente pensa sobre o que a gente sentiu. E aí eu até coloquei ali para vocês irem sacando, né, mais ou menos de onde eu vou tirando essas ideias, porque nada do que eu tô falando aqui, gente, sai da minha cabecinha não, tá? A minha cabecinha é bem imaginativa, mas ela é responsável. E eu gosto particularmente desse conceito aí do Jacques Rancière e do David Lapouja, porque eles trazem para a gente essa dimensão de que para a gente poder escrever de uma forma que não seja mecânica e automática, que não seja automática e motorizada, a gente precisa entender o que a gente está produzindo, né? E colocando em perspectiva esse fazer historiográfico, acho que tem 3 etapas aí que nos permitem entender essa dimensão do sentir e depois raciocinar. Aproveitando, peço desculpas por atrasados, estou num local com muito barulho, então depois eu queria assistir a aula de novo através do YouTube para poder escutar melhor e ter uma melhor compreensão. Ah, que bom que você está gostando, Alex. Não, vamos na fé. Vou aqui mentalizar que o seu ambiente ficará silencioso. E você vai conseguir ouvir aqui com mais precisão, tá? Mas, enfim, acredito que tenham aí 3 níveis, entre aspas, 3 etapas para a gente poder compreender o objeto, tá? Eu acho que envolve um pouco toda essa forma da escrita de uma forma mais geral. Poxa, eu tenho aqui um copo. E, aliás, já me precipitei. Eu tenho aqui um objeto. Eu não entendo esse objeto, né? Eu não entendo o que ele significa, o que ele representa. É por isso, né? Pelo menos eu acredito que seja, a gente trata uma pesquisa ou uma reflexão ou uma ideia como um objeto, que a gente ainda não sabe o que é. A gente ainda não tem uma ideia certa do que é aquilo ali, né? Pensando no processo de pesquisa como um todo. Que aí, gente, a pesquisa, a única diferença da pesquisa, dos níveis de pesquisa, é o tipo de produto que você vai entregar. Quando a gente vai produzir um artigo, por exemplo, ou sei lá, você vai fazer um artigo reduzido, um resumo estendido por causa de uma comunicação, ou você vai escrever um texto ali para análise de evento, né? Que pode ser entre um ensaio e um artigo científico, enfim. Quando você vai produzir algo, você está querendo trazer dimensão sobre aquilo. Você está querendo compartilhar algo que você... Esse mesmo, Ramon, do Potências do Tempo. Você está querendo... Não, ali é o tempo e afeto, mas no Potências do Tempo ele vai trabalhar essa perspectiva também. Acho que ele se aprofunda melhor nela. Você tem um objeto que você não sabe o que é. E aí não importa se você vai fazer um texto pequeno, médio ou grande. Você precisa passar por este exercício de olhar para um objeto que você não sabe o que é e dar sentido para ele, né? E aí, diversas ciências vão fazer isso de diversas formas. O meu noivo, meu companheiro, ele é químico. E aí, eu fico lá olhando, às vezes, fascinada, né? Ele pega uma textura qualquer aqui, pinga um negocinho ali, puff. Aí, às vezes explode, às vezes não, mas tem uma reação, lembrei, tem uma reação química, e aí de lá ele vai e anota um negocinho, tipo, é isso, né? O método da química, ele é mais objetivo. O método da matemática, ele é mais exato, né? Pô, 2 mais 2 é 4. Sempre que 2 mais 2 vai ser 4. Ah, não, mas se eu pego o 2 e faço isso, e faço aquilo, e transformo menos em não sei o quê, e etc. Aí 2 mais 2 é 8. Beleza, mas aí você teve que colocar uma série de variantes para poder alterar o resultado. Sem essas variantes, 2 mais 2 é 4. Não muda.
Não importa em que lugar do mundo você esteja, qual a língua você está falando, qual é o tempo histórico que você está inserido. 2 mais 2 é 4. Não importa nem o que significa 2, o que significa 4. Existem umas discussões bem legais em torno disso, inclusive, tá? Que variam conforme a região. Mas, objetivamente falando, 2 mais 2 é 4. Para a escrita da história, não, né? Nós somos afetados pelo recorte do tempo, ou seja, foi de que ano até que ano. Importante. Uma coisa é a sociedade do século XV, outra coisa é a sociedade do século XIX. Além do recorte temporal, né, que é nosso grande crush, né, do historiador, é a nossa grande pesquisa, é o que nos move de uma forma geral, esse tempo enquanto conceito, enquanto extensão, enquanto materialidade ou não. Além do recorte temporal, a gente tem que pensar no recorte geográfico. Foi aonde? Porque uma coisa é o Brasil em 1500, outra coisa é Portugal em 1500. Uma coisa é a Argentina em 2024, outra coisa é a Alemanha em 2024. Então, a gente tem esse recorte geográfico que também traz uma camada extra para o nosso contexto histórico, né? O local geográfico importa. Outro tipo de recorte importantíssimo, de classe. Gente, ontem eu vi uma imagem no Instagram que era assim, não é que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma tempestade. Só que alguns estão de iate e outros estão a nado. O recorte social e econômico importa porque são realidades históricas completamente diferentes, né? Uma coisa é o Covid para as classes baixas e intermediárias, que inclusive foram as classes que mais foram impactadas pela Covid. Outra coisa foi o Covid para as classes altas e para os super ricos, né? Então, é importante a gente levar em consideração o recorte econômico, o recorte social, o recorte de raça, porque uma coisa é você ser homem branco, outra é você ser mulher negra. Inclusive, uma coisa é você ser homem, outra coisa é você ser mulher. Uma coisa é você ser mulher cis, outra coisa é você ser mulher trans, tá? Então, assim, às vezes a gente olha para esse tanto de recorte e a gente fica assim, meu Deus, socorro. Você começa até a hiperventilar, assim, né? Você fica, nossa, mas por que eu vou me preocupar com tanta coisa? Socorro, Senhor, porque é importante. Como que você vai me falar que o comportamento das mulheres brancas do século XIX, pensando ali no ápice da segunda Revolução Industrial, Belle Époque, beleza, delícia. Como você vai me falar que a vida dessas mulheres é a mesma experiência de vida que mulheres negras do mesmo período têm? Não é? Ou então, como você vai me falar que a vida de uma mulher cis, hétero, é a mesma, ela tem o mesmo recorte do que uma mulher trans e, sei lá, bissexual ou homoafetiva? Não tem como, tá? Então, para a gente poder ter essa dimensão do objeto, do que isso daqui é, eu preciso de uma série de contextos. Com esses contextos, eu consigo, então, olhar para um objeto e falar assim, pô, isso daqui é um copo, né? É aquele primeiro momento ali, ó, o olhar. Eu olho para esse copo e eu entendo que isso aqui é um copo, gente. Neste momento ele está com água, às vezes ele fica com café, né? Depende de como está meu humor no dia, mas é um copo. Você usa para tomar coisas. Identifiquei o meu objeto, é isso. Só que o que significa este copo dentro do contexto em que ele está inserido? É ali o segundo ponto, né? A visão. Como que a gente vai compreender este objeto? E assim, o copo na sociedade contemporânea ocidental é um copo, gente. Nesse caso aqui é um copo térmico, porque a gente está vivendo o inferno do apocalipse, mas, sei lá, se não fosse também, continuaria cumprindo a função, que é botar um líquido aqui para reservar esse líquido enquanto você eventualmente toma esse líquido, tá? Mas existe um campo da cultura, da história, que chama História da Cultura Material, que dialoga muito com a antropologia. E aí eles vão falar que isso aqui não necessariamente é um copo,
porque depende de qual sociedade que você está falando. Não, isso daqui para os indígenas, né, esse formato de objeto para os indígenas, há sei lá quanto tempo atrás, podia ser, sei lá, o que isso aqui podia ser? Um pinico. A gente não sabe, tá? Essa compreensão do que é o objeto no contexto inserido é o que traz a necessidade desses recortes. Aí você vai aplicando esses recortes, né? Tem um historiador que é o Certeau, Michel de Certeau, ele vai falar disso no Operação Historiográfica, que a gente vai atravessando esse objeto com recortes para poder ir limitando ele, né? A delimitação do objeto. Aonde que aquele objeto existe dentro do que você está propondo. Por exemplo, para a gente poder trazer para a academia, né? O meu objeto atual é a Revista Brasileira da Academia Brasileira de Letras. É uma publicação que foi a responsável, inclusive, pela fundação da Academia de Letras, para quem não conhece o periódico. Foi nos porões da revista que o Joaquim Nabuco, Machado de Assis, essa galera totalmente desconhecida, se juntou para poder criar a Academia Brasileira de Letras. E aí, esse é o meu objeto, a revista. Como que eu identifico essa revista? Pô, é uma publicação, é um periódico, a gente está falando de um jornalzinho, um folhetim literário, ele vai sofrer uma série de alterações ao longo dos anos, e aí, para eu saber essas alterações, eu preciso definir aonde que eu estou alocada. Então, eu já identifiquei esse objeto, agora eu vou passar o quê? A compreender ele, que é o que eu estou fazendo agora, tá? Poxa, vou começar a atravessar vários recortes aqui. É uma publicação progressista, é uma publicação conservadora, é uma publicação voltada para a elite, voltada para a classe geral, só os acadêmicos da ABL publicavam, ou eles não publicavam. A gente vai trazendo esses recortes. A minha compreensão, ela está especificamente no que a gente chama de fase 5 do periódico, que é de 41 até 66. Ou seja, tá, eu estou aqui falando de 20 anos da história do Brasil, que é o final de uma ditadura, a evolução de um período liberal e depois o estabelecimento de uma outra ditadura, né? Que a primeira é a ditadura do Vargas e a segunda é a ditadura civil militar. Peraí, gente. Tem umas vizinhas muito barulhentas, às vezes elas começam a brigar. E aí eu fiquei com medo de vocês terem ouvido, né? Mas enfim, então é isso. Você tem lá o seu objeto e agora você está compreendendo o seu objeto. O que é esse objeto, aonde ele está inserido, o que ele está propondo para aquele contexto e como ele dialoga com aquele texto de uma forma geral. Ramon, um berrante de chifres no contexto de sociedades indígenas puri era um instrumento de guerra e não um instrumento. Muitos viajantes que tiveram contato com eles no século XIX, com o olhar materialista dos brancos, não compreendiam o uso do objeto. Tem muitas coisas que a gente não compreende de uma forma geral também, né? Outro dia eu vi um vídeo de um cara qualquer no TikTok que ele fez uma urna para preservar um pacote de fandangos. Eu acho que era isso, gente. Era um fandango, um salgadinho, era um negócio muito idiota, assim. E ele fez todo um aparato, e ele fez toda uma estrutura para poder manter aquele... Não para manter ele intacto ao tempo, tá, gente? Mas para dar um certo grau de importância para aquilo dali, né? Tem tipo uma urna toda chique, toda ornada, sabe? Ela foi enterrada de uma forma toda poética, assim. E aí, a grande coisa que ele trazia era, pô, pensa daqui 200, 300, 400 anos, sei lá, 1000 anos, né? Ele tinha projeção de que o mundo ia durar isso tudo, mas, enfim. Alguém chega e encontra essa urna, eles vão surtar, pensando o que a gente fazia com aquilo ali. Tem coisas que não tem como a gente mensurar, né? Maquiagem também, eu sei que dependendo da cultura, tem um peso estético e social específico. Cada sociedade se relaciona com o objeto da forma que melhor lhe convir, né? E isso tudo é muito moldado, gente, pela sociedade, pelo clima, pela localidade geográfica, territórios que chovem mais, por exemplo, tem 40 palavras para definir chuva. O que é uma chuva fina, uma chuva grossa, uma tempestade, enquanto para a gente chuva é chuva.
é chuva, né? A gente enfrenta níveis extremos de chuva, mas continua sendo chuva. E é importante a gente ter dimensão disso, tá, gente? É muito importante a gente ter dimensão disso. Porque, às vezes, a gente usa um termo, a gente está lá escrevendo um termo, aí a gente está escrevendo um texto, aí a gente vai usar um termo que não é exatamente o que a gente quer usar para mobilizar o nosso sentimento, né? Você pode ser exagerado ou reducionista, sabe? Então, assim, é muito importante a gente se atentar a como a gente se expressa. Qual a palavra que a gente vai usar, qual o termo que a gente vai trazer, primeiro para que a gente não seja anacrônico, e segundo, para que a gente não seja leviano, como diria nosso colega aí, conterrâneo, Aécio Neves. E aí, só trazendo uma lâmpadazinha aqui, um disclaimer, né, para quem ainda não conhece esse conceito, o anacronismo é quando a gente está falando de um conceito, a gente aplica um conceito em uma situação onde ele não é aplicável, porque ele não existiu. Né? É a mesma coisa que, sei lá, eu chamar a sociedade grega antiga de transfóbica, por exemplo. Eu tenho que pensar um conceito aqui que é muito atual, que eu acho que puxa, né? Assim, bem para escandalizar mesmo. Por que é anacrônico? Porque não existia o conceito de cis, trans, bi, gay, hétero. São conceitos que vêm com o cristianismo. Então, a galera que estava antes do cristianismo não tem exatamente um preconceito institucionalizado, um projeto contra essas pessoas, porque oficialmente essas pessoas não existiam. Então, a gente até pode perceber alguns rastros das atitudes do preconceito, da recusa, da repulsa, mas a gente não pode cravar e falar a sociedade era isso, porque a gente tem um outro exemplo muito famoso aqui do Brasil, que é o Monteiro Lobato. Voltando aí para a literatura, né? O Monteiro Lobato, ele é um autor problemático, né? A gente olha para o Monteiro Lobato e a gente encontra diversos traços racistas na obra do Monteiro Lobato. E Deus me livre defender o Monteiro Lobato. Mas é sempre importante a gente lembrar que o Lobato escreveu num período onde a elite e o discurso hegemônico normalizava o racismo. Então, pô, ele era racista? Era. Mas ele tinha a liberdade de se expressar, não porque ele era muito racista e usava a literatura dele para ir contra um discurso hegemônico lacrante, entre aspas, mas é porque ele estava inserido numa sociedade onde esses conceitos, onde esses usos, eles eram normalizados. Então, olhar para um cara como Monteiro Lobato e falar para ele assim, pô, racista, sei lá, algo mais enfático e pessoal, é anacrônico, porque a gente está falando de um sujeito inserido no contexto histórico do momento. Contexto questionável, tá? Terrível, mas ainda assim a gente faz essa leitura dele como alguém alocado ali naquele momento. E aí, uma vez que a gente tem essa compreensão, deixa eu conferir. O coisa tá fechado mesmo, Júlia, a lista de presença. Não tá aceitando resposta. Fica tranquilo, gente. A Júlia vai resolver, acredito. Gente, eu fiz o formulário e deixei fechado, agora tá aberto. Obrigada. Eu imaginei mesmo, gente, isso é tranquilo. Ela abre o formulário e aí vocês conseguem responder. Quer ver lá, agora já está aberto, vocês já conseguem responder a lista de presença, tá? Então tá, gente, uma vez que a gente tem essa compreensão do objeto, a gente olhou o objeto, identificou, a gente compreendeu esse objeto, aí sim a gente chega no que nos importa, que é o registro, é a escrita. Como que a gente vai transmitir o que a gente vê e o que a gente compreende para um papel, para compartilhar isso com os nossos amigos, que é um movimento, gente, para a academia muito importante, tá? É o que a gente chama de validação dos pares. É você mostrar para alguém que está com você naquela área, né, naquele campo ali
no conhecimento, e essa pessoa vê uma lógica também. Porque, gente, a minha cabeça, ela pode imaginar o que ela quiser, eu posso pensar o que eu quiser, eu posso fazer a leitura que eu quiser de um objeto, eu posso trazer a interpretação que eu quiser, literalmente. Mas, se ela não faz sentido, na hora que eu apresento para os pares barram. E esse é o rigor acadêmico, inclusive, que nos difere de galeras como esse movimento do Brasil paralelo e de tantas manipulações da história, como a gente vê. Tem um canal clássico, que é o History Channel, que é até chacota entre os historiadores, né? Aquele canal que tem o cara lá do Aliens, e seriam as pirâmides. Como que é o nome do programa, gente? Seriam as pirâmides, não sei o que, dos alienígenas. Ali faltou par para ouvir o cara e falar, irmão, você está viajando, por favor, volta para o eixo. É importante para o nosso fazer histórico e para o nosso fazer metodológico esse diálogo teórico e essa aprovação dos pares. Tudo bem que a aprovação dos pares, dependendo dos pares que você for procurar aí, pode ser um pouco tortuosa, né? Pode ser um pouco traumática, mas é fundamental que a gente encontre acolhimento na academia das ideias que a gente está formulando. E principalmente, né, aqui falando para os mais velhos, os colegas aí de pós-graduação e tal, a gente tem que ter a delicadeza de saber instruir e de saber compartilhar uma opinião, entendendo que cada um está num processo de formação. Né? Eu tenho colegas também que, pelo amor de Deus, às vezes pegam uns textos aí de graduando, galera de segundo período, e exige uma eloquência, um discurso de doutorando, sabe? A gente precisa ter essa noção de que a forma como a gente compreende e escreve está relacionado ali com a nossa caminhada acadêmica, né? Todo mundo já escreveu um texto. Eu tenho um que de vez em quando eu volto nele, que é para a gente nunca esquecer de onde a gente veio. Lamentável. Todo mundo tem um texto assim. Mas a ideia é o quê? A gente ir evoluindo, né? E a gente ir amadurecendo de uma forma geral. O Ramon falou, Bram Stoker escreveu Drácula no contexto do movimento sufragista na Inglaterra. Ele também era um político conservador na época e um autor já famoso. O livro é basicamente colocando as mulheres em seus devidos lugares. É extremamente conservador para os dias de hoje. Eu tenho um problema seríssimo com o Bram Stoker, tá? Esses queridos autores aí que conseguiram fama através de escritas totalmente machistas e preconceituosas me incomodam muito profundamente. Mas seu comentário me fez lembrar de um movimento que às vezes a gente esquece do quão problemático ele é para essas certas pautas, que é o próprio iluminismo. Né? Quando a gente pensa aí essa crítica da razão, esse movimento de liberdade, de reconhecimento das pessoas, da validade das pessoas, a queda do absolutismo, nada disso pretendia alcançar as classes populares. Era a burguesia construindo um projeto de libertação para si, para que ela conseguisse alcançar, né, um status mais privilegiado dentro de uma sociedade hierárquica. E a gente vê o quê? Esse discurso sendo usado, manipulado, para trazer uma ideia de todos, né? A própria França vai fazer isso na Revolução Francesa. Isso aqui é para todo mundo, mas aí, na prática, quando a gente vê, não é. Inclusive, eu particularmente gosto muito da literatura, trabalhar com literatura, justamente porque a gente consegue perceber essas nuances. Aqui, resgatando a Ângela lá de trás, né? A Ângela de Castro Gomes. É diferente quando você escreve um texto literário, quando você está escrevendo um manifesto, ou quando você está evocando algum tipo de escrita mais séria, mais acadêmica. Né? E aí, às vezes, é na literatura que a gente percebe umas nuances do eu que não são comprováveis, é tudo supostamente, mas é um supostamente muito nítido. Então, você consegue perceber como que esses autores podem se posicionar ou não. Tem muito tempo que eu não leio Bram Stoker, assim. Ele e vários outros. Assim, tem um outro que a galera ama, que é o russo. Dostoiévski, não. É o... Ai, não vou lembrar o nome, mas enfim. Tem um que ele é... Ai, gente, ele veio na minha cabeça e fugiu. Bukowski, nossa senhora, meu Deus do céu, deu até um arrepio aqui. Olha só, enfim, tudo passa pela linguagem, tá? As emoções, a memória, os significados, posicionamentos, as intenções. E a gente precisa ter dessa dimensão do todo quando a gente vem
para a escrita da história, né? Para entender o que, que a gente está produzindo e como que a gente vai produzir esse conhecimento de uma forma geral. Aqui, só para a gente poder pensar um pouco ainda nessa responsabilidade da escrita, tentem pensar no livro como com essa anedota aí, né? Fui escrito, logo existo. Então, é para que vocês tenham noção mesmo, gente. Assim como o tweet, que uma vez chega na internet nunca será esquecido, um artigo científico, principalmente, ele nunca será apagado. Né? Um artigo científico, principalmente quando a gente consegue publicar vinculado a alguma revista de renome, alguma revista acadêmica, a gente está ali cravando uma sentença, uma opinião que pode ser revisada, tá, gente? Não estou falando aqui que o que você falou uma vez vai valer para sempre, não. Você pode fazer um movimento de voltar em algum texto que você passe a discordar radicalmente e fazer uma crítica a si mesmo. O meu ponto não é esse, não. Mas eu quero que vocês entendam que, se for para publicar, se for para escrever, vocês precisam entender que aquilo ali ganha materialidade. A partir do momento que você escreve, a sua ideia ganha materialidade. E a partir da materialidade da sua ideia, a gente vai ver uma circulação de propostas e uma circulação de ideias que podem ou não serem apropriadas aí e distorcidas, contorcidas a bel prazer do discurso hegemônico, tá? Então, pensem que vocês estão lidando com essas dimensões de povos, culturas, modos, percepções, relatos e histórias. E aqui a gente tende, às vezes, a focar nesses povos e culturas minoritárias, de minorias, mas a gente também precisa entender que a maioria ou o discurso hegemônico também está representado aqui. Né? E aí eu entendo até que é um pouco difícil, às vezes, é um exercício que eu, particularmente, tenho que fazer sempre, porque eu sempre trabalhei com burguês. Todos os meus objetos, tudo que eu pesquiso sempre foi com burguês. E aí, às vezes, é difícil para a gente, né, olhar para essa galera e não segurar um ranço, não segurar uma cara feia, às vezes não expressar uma opinião mais áspera, mais rígida, mas é importante a gente ter a dimensão de que nós estamos lidando com conhecimento acadêmico. E você pode expressar a sua opinião, gente. Dá para você expressar a sua opinião no seu texto acadêmico, mas sem se perder numa crítica vazia, sem perder a dimensão de que, no fim, você ainda está falando de pessoas e culturas e modos e formas de entender. A história, de uma forma geral, ela é múltipla, né? E, às vezes, a gente pode ser até mal interpretado, porque é quase um exercício constante do historiador, tentar entender todos os lados de uma mesma história. Não porque você quer saber quem que você vai defender ou não, mas porque para a gente é importante a gente ter a dimensão do todo. Quem está envolvido, qual foi a percepção de cada um e por que cada um está tendo a percepção que teve. Aqui é uma citação do Sertor, que eu amo, que é só para a gente poder fixar isso, tá? O contato com o outro sempre deixa algum rastro, e quando tentamos silenciar o outro, ele retorna como um fantasma. Esse conceito do fantasma, ele é muito, muito interessante, assim, porque quando a gente faz uma produção histórica vazia de significado, a gente abre brecha para ser questionado futuramente. E talvez um questionamento que não seja propositivo, como é o questionamento que vai acontecer, gente. Tem uma coisa da escrita acadêmica que é nítida, você vai ser criticado. Quem já assistiu banca de TCC, monografia, dissertação ou tese, quem nunca assistiu, recomendo assistir, tá? Para vocês já irem se acostumando. É um espaço para vocês apanharem um pouco mesmo. A gente apanha, a gente recebe críticas, a gente é contestado, a gente é questionado, e a gente precisa entender que o que a gente está produzindo vai preencher lacunas, mas vai gerar outras lacunas também. Isso é importante a gente ter essa dimensão dos recortes, para que a gente não deixe alguma brecha no trabalho que possa voltar contra a gente. Seja como uma crítica, ou seja como um movimento de silenciamento. Tem uma questão que eu acho que é importante a gente pensar, que é a própria questão da colonialidade.
E aí eu tive um professor na graduação, lá no IBH, que ele falava muito sobre isso, assim. Nós, historiadores, a gente tem aquela máxima lá do pássaro de Minerva, né? Que o historiador é um pássaro de Minerva, ele voa, ele observa, aí ele senta lá no ombro do gigante e ele escreve do alto, de uma certa... E quando a banca foca nos aspectos gramaticais do texto acadêmico, desconsideram o conteúdo e focam apenas em aspectos gramaticais. A sua pergunta, Matheus, me tocou num lugar, que eu já passei por isso, deu até uma travada aqui. Ó. Deixa eu te falar, questionável, tá? São questões, vai depender da banca. Você tem que entender, gente, que no processo seletivo, cada banca vai ter uma personalidade. E aí tem professores e professores, né? Eu acho que você pode recorrer ao edital. Geralmente, no edital do projeto, ele vai estar lá falando quais que são as considerações que você tem que levar em conta na hora de fazer o seu projeto. Né? O projeto ou o texto de uma forma geral. Tá? Pode ser que você tenha tido algum professor que se apega muito à questão da gramática, algum professor de português, não sei, que de fato tenha isso como algo mais pessoal, ou pode ser que, assim, teórico-metodologicamente, o seu trabalho está bem estruturado, né? Está um trabalho legal de ser apresentado, só que é o que eu falei, né? Às vezes a gente precisa ali fazer uma certa crítica ao trabalho, tecer uma certa crítica ao trabalho, até para que o pesquisador ele continue com aquela motivação de continuar no objeto, tá? A gente sempre fala assim, não, tem que melhorar, continua, tem que melhorar, né? Para que a pessoa continue ali envolvida com a prática da pesquisa. Não sei, pode ter sido alguma espécie de incentivo a né, nesse movimento, assim, ou a pessoa se importa muito com a gramática, ou ela não tinha outras críticas a tecer a respeito do trabalho, né? E aí, não sei, vai muito do tipo de professor que fez essa consideração, né? Eu tive um que eu estava falando do Locke, ele comentava com a gente na sala de aula que nós somos produtos de onde a gente está. Ainda mais quando a gente pensa a história e a escrita da história, gente, nós somos historiadores e a gente está aqui no ombro do gigante, mas nós também somos indivíduos históricos e a gente está lá embaixo, né? É um movimento, você está enxergando e você está lá. É por isso que a história não trabalha com presente, tá, gente? A história precisa do passado para olhar em retrospecto. Mas nós, enquanto escritores, historiadores, nós somos frutos do nosso tempo presente. Então, a forma como a gente vai olhar para esses objetos, o jeito que a gente vai compreender esses objetos, como esses objetos vão ser apresentados e representados no nosso meio, fazem a gente indivíduos do nosso tempo. É importante a gente ter a delicadeza desse olhar também. Delicadeza conosco, tá? De entender, por exemplo, eu sou uma mulher negra, eu não trabalho com conceitos de raça, nem de racismo, nem de negritude ou branquitude nos meus trabalhos. Porque é um campo de debate que me é muito caro, é uma coisa que mexe muito comigo. A injustiça social, de uma forma geral, e essa injustiça racial, ela é algo que me enerva. Eu sou meio estressada. Então, assim, eu entendo que eu não posso trazer isso para o âmbito acadêmico, porque eu não consigo ter a neutralidade necessária. Percebam que não é imparcialidade, tá? É uma neutralidade necessária para encarar o objeto da forma que ele mereça, né, o que ele deva ser abordado, tá? Então, é importante a gente ter essa dimensão de que tudo que a gente escreve é fruto do tempo onde a gente está inserido. E a forma como a gente olha para um objeto, os recortes que a gente consegue aplicar, né, atravessar o nosso objeto, todos eles fazem parte de quem nós somos hoje. E o conhecimento empírico, ou o conhecimento acadêmico, né, o conhecimento por si, ele não faz a gente criar uma persona etérea descolada da realidade, tá?
até o que a gente discute está em concordância com o que a gente consome, como a gente consome, como que a gente vai aí trazer essa esse conhecimento de uma forma geral, tá? Ramon, enxerga o uso como é que é? A história fala muito mais sobre o presente ou como uma sociedade enxerga o passado a partir do contexto... desculpa, Ramon, que eu fui tentar ler 5 comentários ao mesmo tempo e me perdi. A história fala muito mais sobre o presente ou como uma sociedade enxerga o passado a partir do contexto do tempo presente. Perfeito. Resumiu muito bem o que eu disse aqui, né? E aí, enquanto indivíduos do presente, falando aqui, Belo Horizonte, a gente tem que lembrar que nós somos um país miscigenado, colonizado, inferiorizado, nós temos um déficit de aprendizado muito grande, desigualdade social intensa, etc, etc, etc. E este contexto faz a gente perceber a vida e a existência de uma forma que permitem a gente olhar para a história de uma forma específica e muito diferente do que uma pessoa, sei lá, da alta sociedade francesa enxerga a história hoje. João, qual a diferença entre neutralidade e imparcialidade? João, a neutralidade, ela parte de um movimento autônomo, não, é um movimento que você faz de forma consciente, tá? Então, assim, é o que eu falei lá da questão das verdades na história. Você tenta entender todos os lados e tenta entender como que cada indivíduo está alocado historicamente para ele ter o posicionamento que ele tem. Por exemplo, e aqui eu vou ser drástica, hein, gente? Vocês botem a mão na consciência com, calma, respira. Mas é muito próximo de alguns historiadores que são acusados de defender, entre muitas aspas, o Hitler. Porque aí você pega lá um trabalho sobre o Hitler, e o cara vai fazer uma biografia do Hitler, e aí ele vai falar lá de como foi a vida do Hitler, e todas as teorias que o Hitler vai manipular para poder chegar lá na teoria do espaço vital, e que é o grande motivador, né, da expansão nazista, a prisão das pessoas judias, e todo o horror que foi a Segunda Guerra e o Holocausto. E aí, às vezes, quando você vira e fala assim, vamos pensar na Alemanha na Segunda Guerra. Aliás, vamos pensar na Alemanha no Entre Guerras, que é quando o Hitler ascende. Né? Aí você vira e fala assim, mas também vamos pensar lá no Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele vai proibir a Alemanha de se desenvolver no âmbito do exército, a Alemanha não pode ter exército, a Alemanha perdeu território, a Alemanha está toda ferrada economicamente e ainda tem que pagar indenização para as nações que venceram a Primeira Guerra. Então, assim, a gente vai ter um cenário de crise econômica e crise nas instituições tão forte na Alemanha que quando Hitler surge, é natural que a sociedade tenda a um discurso extremo. Tudo bem que tem aquela questão lá de que o capitalismo sempre vai estar de mão dada com a extrema-direita para poder manter seus privilégios. Mas, assim, quando a gente faz uma análise crua sobre o Hitler, a gente entende por que ele estava falando aquilo, de onde ele tira aquelas ideias e por que a sociedade alemã vai introjetar, né? Ela vai... gente, eu esqueci a palavra, ela estava na cabeça agora. Ela vai incorporar aquelas proposições do Hitler, tá? Então, a neutralidade, ela faz a gente entender esse contexto como um todo. Tentando, e aí aqui eu até arrepio, porque é muito difícil não fazer um juízo de valor, tá? Quando a gente pensa nessa ascensão e nessa consolidação de um pensamento. Agora, a imparcialidade, ela vai partir de uma ideia de que você não tem uma opinião sobre aquilo. Não, a opinião que eu estou expressando aqui, ela é imparcial. Eu não estou falando como alguém que acredita em A ou B. Eu estou aqui falando como alguém que está tendo uma visão neutra, está aplicando uma visão neutra sobre isso. E isso não existe, essa imparcialidade não existe. Porque você vê lá o Hitler, aí beleza, vamos continuar no Hitler, né? Poxa, chegou lá no Holocausto. É óbvio que você vai expressar a sua opinião ali da forma como você... A sua opinião, ela está expressa da forma como você escolhe os termos e palavras que você usa, né?
Então, quando você traz a ascensão do Hitler, mas sempre pautando como que isso vai impactar a Segunda Guerra, o cenário do Holocausto, sempre trazendo essa crítica, né? Pô, olha aqui, esse é o projeto, essa é a intenção, olha aonde ele queria chegar. Você está ali trazendo que, né, de fato, tratou-se de um discurso e um movimento extremista e exterminante, né, que promovia o extermínio de etnias e grupos sociais inteiros. Você não vai defender, eu espero, tá, gente? Você não vai defender esse tipo de posicionamento. Então você não pode falar, tipo assim, ah, não, eu tô aqui, sei lá, defendendo o Hitler falando de uma forma imparcial. A neutralidade, ela te permite ver o objeto ou a situação a partir de diversos lados, entendendo como que isso se deu, mas sem tirar de você esse senso crítico de se posicionar. E aí, gente, não tem muito como eu falar aqui dessa questão da parcialidade no texto, porque depende muito de como o texto está escrito, mas a gente sabe. A gente pega um texto, a gente consegue ler, né? A gente consegue ler a intenção que eu digo aqui. Quando você pega um texto lá daquele desquerido do Leandro Narlock, que é o cara do Guia Politicamente Incorreto, e aí ele se pretende falar a verdade da história do Brasil, sei lá o quê. Mas, pô, ele, no texto dele, ele colocou um monte de falácia, um monte de mentira, e ele vai reforçando o tempo todo como aquilo ali foi importante para o engrandecimento de um contexto. Aí a gente não está falando de uma imparcialidade, a gente está falando de uma parcialidade. E nós ainda tem um ápice, assim, um a mais, né, que me faz lembrar ainda do Locke, que é quando a gente faz o nosso recorte, a gente está sendo parcial. É natural, gente. É natural. Se você tem um recorte, você tem uma parcialidade, porque você está partindo de um ponto específico da história, do contexto, do momento, e que com isso você vai ter ali, né, um desenvolvimento ou não de como que esse conhecimento vai ser apresentado. Tá? Ramon enxerga o uso do passado a fim de dar voz a outros sujeitos que não tiveram voz no discurso historiográfico produzido no passado. E também, para complementar esse comentário do Ramon, que ainda é sobre aquela relação do historiador com o passado, é importante porque a gente valida existências no presente, né? A gente valida coisas que acontecem hoje. É igual falar assim, ah, não, porque agora a mulher cismou que tem que trabalhar, que tem que estudar. Não, não, não. Vamos olhar lá atrás. Olha o tanto de mina que está desde sempre lutando pelo sufrágio, lutando pela participação no mercado de trabalho, lutando pela valorização e reconhecimento. Não é porque a sociedade funcionava de um jeito que as mulheres concordavam. E como que a gente consegue provar isso? Voltando no passado, encontrando esses vestígios históricos e apresentando. Falando, ó, isso aqui não é de hoje, não é da geração Zela, Criane. Isso acontece desde sempre. A diferença é que hoje a gente tem uma amplitude maior do discurso e uma capacidade melhor de discutir certos pontos. Tá? Ramon, Hélio Gaspari passa por isso até hoje. Tem uma galera que acusou de passar pano pro Geisa. Pois é, o Hélio Gaspari, ele é uma vítima. Tem uma que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt. Eu gosto muito da Hannah. Assim, eu tenho muitas críticas à Hannah Arendt, mas eu gosto especificamente daquele episódio dela lá em Jerusalém com o Eichmann, que é o livro, né, Eichmann em Jerusalém, onde ela tenta fazer uma análise do Adolf Eichmann. E aí, para quem não sabe, o Adolf Eichmann, ele era um dos generais do Hitler que era responsável por despachar os judeus para a câmara de gás. Então, basicamente, quem passava pelo Eichmann estava indo para a sentença de morte. Ele vai ser julgado em Jerusalém. A Hannah Arendt é uma judia expatriada da Alemanha que mora em Nova York, e ela vai acompanhar o julgamento. A galera espera que ela vai meter o pau no Eichmann, porque ela é judia, o cara é alemão, nazista, responsável pelo extermínio de muita gente na Câmara de Gás. E aí a Hannah Arendt, ela faz uma leitura crua, neutra. Ela, o tempo todo no trabalho dela, ela pontua os problemas do nazismo e como ela é contrária àquilo e tal, mas a partir do momento que ela não se concentra, que ela não é parcial em relação a culpa, né, que o Eichmann tem no processo,
ela é tida como uma judia que defendia nazista, ela vai ser acusada de um tanto de coisa aí. E isso tudo por quê, né? Porque a gente fica esperando uma certa um certo posicionamento que não necessariamente condiz com a forma. Às vezes é só uma leitura crítica, gente, uma leitura neutra, né? É uma leitura onde a pessoa vai tentar ali, sem perder a raiz dela, ela vai tentar trazer o máximo de compreensão possível acerca de um ponto. No caso da Hannah Arendt, era muito mais fácil ela culpar o Eichmann por todas as desgraças do nazismo, porque isso vai acontecer com os julgamentos lá de Nuremberg. Era muito mais fácil para Hannah Arendt culpar propriamente o Eichmann e concentrar nele toda a responsa do nazismo, mas pensando enquanto uma filósofa e uma articuladora do pensamento social, ela precisava ver o todo, né? E o Eichmann como uma peça do jogo e não como o jogo inteiro, né? O Ramon, o Leandro Narlock sequer usa referências bibliográficas. Me deram um livro dele de aniversário uma vez, eu coloquei fogo, porque não serve nem para doar para biblioteca. Olha, eu sou uma pessoa pacífica, mas eu já taquei um livro numa pessoa, porque era um livro do Olavo de Carvalho. Ai, até doeu aqui. Me deram para sacanear com a minha cara. Gente, não façam isso, tá? Não façam isso. E amanhã, inclusive, a gente vai falar das referências, da importância dessas referências. Por que a gente não pode confiar em trabalhos que não têm referência? Gente, é fundamental para a história trabalhar com as referências bibliográficas. Para finalizar hoje, já estou encaminhando, gente, eu sou religiosa, até porque eu sei que 7 horas, alguns de vocês têm aula, então eu não vou me atrasar, tá? Mas para a gente poder encaminhar para o encerramento, tem uma prática muito própria do historiador hoje em dia, que é a mediação cultural. Tem um livro incrível da Ângela de Castro Gomes com a Patrícia Hansen, que chama Intelectuais Mediadores. E a gente está aí pensando, né, como que o historiador ele também acaba ocupando esse espaço da mediação. Mas o que seria essa mediação, né, para início de caso? A mediação seria exatamente o movimento que a gente faz de dialogar o conhecimento histórico com a sociedade. E como que a gente dialoga isso? Depende. Aqui a gente está falando dos textos, tá? Então, é o que a gente vai explorar amanhã. Artigo, resenha, resumo, dissertação, tese, etc, etc, etc. Mas também existem outros meios de você fazer essa mediação que hoje em dia eu acho que eles estão bem populares, assim, né? Podcast, vídeo no YouTube, reels do Instagram, vídeo do TikTok, ou então produzir um material didático, ou colegas professores aí de sala de aula, a gente trabalha com mediação o tempo todo, porque você pega lá toda o seu conhecimento acadêmico e converte ele numa aula de 30 minutos, porque 50 não dá. Ou seja, a mediação é isso, é esse movimento que a gente faz de transferir um conhecimento mais complexo para uma linguagem mais acessível. E o acessível aqui não necessariamente é pensando na massa, na classe mais pobre, né, ou baixa, mas é acessível para o público que você pretende alcançar, tá? Então, você está tentando alcançar um público. Como que você vai alcançar esse público? A gente, né, compreende a mediação cultural como algo aí que vai intermediar essa relação. Jaqueline Lima. Tenho dúvidas sobre essa leitura neutra. Uma das coisas que eu vi na faculdade era que usar o pessoal em um critério que faria diferença na escrita, era que usar o pessoal usar o pessoal era um critério que faria diferença na minha escrita. Minha dúvida é a seguinte: quando usarmos e em que momento? Eu não sei, Jaqueline, se eu entendi muito bem, o que é isso que você está chamando de usar o pessoal? Seria tipo assim, a minha visão pessoal do mundo? Ou a minha relação pessoal? Acho que pode ser, tipo, primeira pessoa, sabe? Ah, entendi. Esse negócio da primeira pessoa, ela é delicada, né? E aí você já está evocando uma discussão muito grande entre os historiadores. Porque tem gente que é radicalmente contra e tem gente que é a favor. Pera.
Enquanto ela termina de escrever, eu vou só refletir, só para falar dessa questão da escrita em primeira pessoa. A primeira pessoa, gente, ela vai ser uma coisa muito particular. É uma escolha do historiador. E eu, particularmente, sou a favor da escrita da primeira pessoa, mas acho que ela cabe melhor em determinados aspectos. Por exemplo, amanhã a gente vai falar sobre os ensaios. O ensaio é um texto muito íntimo, é uma coisa muito particular. Então, ali no ensaio, eu acho super ok usar uma primeira pessoa. Nos resumos, nas resenhas, que geralmente você está trazendo a sua percepção daquele objeto que você está lendo em primeira pessoa. E, dependendo do artigo, também cabe a primeira pessoa. Porque a primeira pessoa, gente, ela literalmente, ela está te colocando, é a impressão que eu tenho, tá? Como protagonista do texto. Então, assim, a primeira pessoa, ela pode ser perigosa para quem está no início da graduação, no início do seu processo de formação, porque subentende-se que, como você está ali no início do curso, você ainda não tem uma carga de leitura necessária para poder compreender aquele todo. Né? Vocês não passaram ainda por historiografia contemporânea, historiografia brasileira, história moderna, então, assim, vocês não têm essa carga teórica para poder se posicionar, trazer uma leitura individual, tá? Agora, quando a gente pensa em níveis mais altos, tipo uma monografia, um artigo, uma dissertação, um mestrado, uma tese, acho que vai depender da relação que você tem com a escrita, com o seu orientador e com o objeto em questão. Eu, por exemplo, eu escrevi a minha dissertação inteira em primeira pessoa. E aí, quando a gente pegou a última versão, e a minha orientadora, a Ana Paula, nunca foi contra, tá? Inclusive, ela incentivava e tal, sem problema nenhum. Só que quando chegou no final da dissertação, a Ana Paula ela é, até hoje que ela me orienta, ela me orientou no mestrado também. Ela era uma orientadora muito presente. Então, eu tenho reunião com a Ana todo mês. A Ana lê o meu trabalho. Às vezes, ela pega 5 páginas que eu escrevi e traz em um parágrafo só. Então, assim, ela é uma orientadora muito presente. E aí, no final do processo, eu não consegui olhar para o meu texto e manter ele em primeira pessoa, porque ele não era só meu. Né? Ele tinha todas as pessoas e conhecimentos que eu evoquei antes, mas também tinha muita participação da Ana. Então, não tinha como eu escrever em primeira pessoa. Né? Então, acho que vai uma coisa particular. Já tenho colegas também que tiveram uma experiência de orientação terrível. E aí a pessoa fez o trabalho sozinha. E aí eu falo, vai escrever em primeira pessoa sim, porque esse trabalho é seu. Então, acho que depende muito de como que é o seu processo de escrita de uma forma geral. Preocupa não, Jaqueline, pode escrever da forma que você achar melhor. Na verdade, seria o uso de um fato da sua vida para uso do artigos e afins. Usar o que eu passei na pandemia para escrever algo. Ah, não. Super possível, Jaqueline. A história lida um pouco com isso de uma forma dificultosa, tá? Porque se você está falando de algo que aconteceu com você, você está evocando uma experiência muito particular, muito sua. E muito provavelmente que aconteceu aqui agora, no presente. Então, a história do tempo presente, que a gente tem esse campo, mas ele não é um campo imediato, né? A história do tempo presente não trabalha o que aconteceu em 2024. Né? Ela precisa de um certo afastamento. A história do tempo presente é tipo assim, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, que é um recorte curtíssimo para um historiador. Mas a gente tem que tomar cuidado porque eu não sou contra, tá? E sei que tem uma corrente histórica e de escrita da história que também não é contra. Mas eu entendo que a gente precisa ter um certo cuidado, até para que a gente tire, né? Não tenha esse cuidado de saber quando a gente está escrevendo como historiador e quando a gente está vivendo algo. É o que eu falei lá sobre a questão racial. Eu não trabalho racismo porque é uma coisa muito presente no meu dia a dia, de uma forma geral. Não comigo diretamente, mas com familiares, amigos, conhecidos. Então é uma coisa que me revolta, é uma coisa que me toca muito. Não trabalho com isso, porque eu sei que eu não conseguiria me eximir totalmente do texto. Né? Eu sei que eu não conseguiria evitar certos termos, certos xingamentos, entendeu? Mas eu acho que quando a gente se convida para o texto ou traz uma percepção, aliás, mais do que isso, eu acho que quando a gente escreve um texto, a gente já está expressando a nossa opinião. Porque, por exemplo, eu zoei o Hayden White lá atrás, né? Eu fiz uma anedota lá com o Hayden White. Existe toda uma discussão em torno da história da literatura que vai ter o Hayden White como principal teórico,
porque o Hayden White ele aproxima a história da literatura por causa da narrativa. E aí a gente já vai ter outros, que ali já é o grupo do Foucault, Certeau, o Ginsburg, né? Depois vem o Chartier, o Darton. É um corpo de pesquisadores que eles vão falar que a narrativa é só narrativa, que faz a história ser história são outros elementos. E aí, quando eu estou lá escrevendo sobre essa relação entre literatura e história, eu não preciso falar com o que eu concordo. A partir do momento que eu mobilizo um texto do Ginsburg ou do Foucault e não mobilizo um texto do Hayden White, eu já estou expressando minha opinião aqui. Eu já estou falando, olha, eu concordo com este escopo teórico-metodológico, não com aquele. Então, eu acho muito difícil a gente não se posicionar no texto, porque as próprias escolhas que a gente faz já determinam quem a gente é e no que a gente acredita. Tá? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Não, isso, gente, achei que eu tinha fechado a janela sem querer. Você entendeu, Jaqueline? Acho que deu, né? Lá, compreendemos então que os intelectuais mediadores podem ser tanto aqueles que se dirigem a um público de pares, mais ou menos iniciado aqui na vida acadêmica, tá? Como a um público não especializado, composto por amplas parcelas da sociedade. E eu acho muito importante a gente ter em mente essa dimensão do intelectual mediador ou do historiador mediador, porque eu acho, inclusive, que a nossa mediação ela extrapola esses espaços da mídia e da comunicação. É um artigo que a gente escreve, é um texto que a gente elabora, é um trabalho de conclusão de curso ou um trabalho de disciplina. Gente, na faculdade aí, galerinha da graduação, a gente faz muito trabalho, a gente escreve muito. Muita disciplina vai lá, pede um artigo para terminar, né, alguma coisa assim. A gente tem uma produção constante com a escrita. E às vezes a gente acaba perdendo sentido, sabe? Eu senti um pouco isso. Eu lembro no final da minha graduação. Eu escrevia tanto que a escrita perdeu sentido para mim. Então, quando a gente traz de volta essa noção de que a gente está escrevendo com um propósito, e que esse propósito é alcançar alguém, é alcançar um público, é se fazer ser ouvido, a gente recupera esse sentido da escrita, tá? E aí, enfim, né, gente, o que eu tinha para hoje era isso. Olha, uns 10 minutinhos. E aí, na quinta, então, levando isso tudo em consideração, a gente vai para a prática, entre aspas, né? A gente não vai exatamente praticar, mas a gente vai discutir um pouco como que a gente, então, agora pega toda essa compreensão da escrita histórica e converte numa escrita propriamente dita, né? Entre artigos, dissertações, teses, monografias, ensaios, resumos, resenhas. E aí eu vou falar na quinta também sobre as fontes, que eu achei importante trazer um pouco o que é a fonte, o que é uma fonte primária, o que é uma fonte secundária, e também falar um pouquinho sobre as próprias sobre as próprias seções do texto, né? O que é uma introdução, o que é um desenvolvimento, o que é um debate teórico-metodológico, o que é uma conclusão inicial, parcial, final, e como que a gente pode se fazer aproveitar esses espaços do texto para se expressar da forma mais efetiva. Ramon, adorei o primeiro dia, você foi muito clara e sua oratória é ótima. Muito obrigada pelo curso. Obrigada! Eu só fiquei aqui, ó. Obrigada. Obrigada, gente. Eu sempre fico muito feliz quando vai chegando no final do curso, e aí, assim, eu vi que 5 pessoas saíram depois da lista. Isso é um bom sinal, um bom indicativo. Gente, a gente tem 9 minutinhos. Vocês têm perguntas, dúvidas, sugestões, coisas que vocês querem ver na quinta? Obrigada, gente. Foi ótimo ter vocês aqui. Obrigada. Foi ótimo. Sem perguntas, então? Acho que sem perguntas. Às vezes a galera tá guardando para a quinta também, né? Não sei. Mas então, na quinta a gente conclui nossa atividade. Obrigada, Júlia. Deixa eu tirar essa apresentação. Não sei se você vai querer concluir, encerrar. Nós que agradecemos em nome do CAIS pela disponibilidade, pela qualidade do material também. Todo mundo aqui pode atestar que, de fato, é
É um mini curso que contribui muito com qualquer nível de formação que você tiver. E é isso. Estou muito ansiosa para quinta. Acho que quinta vai ser muito produtivo também. E precisando de qualquer coisa, galera, se vocês tiverem algum problema com e-mail, recepção, etc, etc, a DM do Caio está sempre aberta. Podem mandar e-mail para a gente. E no final do mini curso, a gente pode disponibilizar também os materiais que a Andressa utilizou, contato dela se alguém quiser, esse tipo de informação também que a gente conseguir compartilhar com vocês de extrema importância e faremos o que vocês solicitarem. Então, podem sugerir, podem fazer pedidos que a gente está aberto a fazer o que vocês acharem que fica melhor, né? Obrigada, Júlia. Só para falar ali que o Ramon falou que ele encontrou uns livros na biblioteca do Paulo Freire, é obrigação, tá? Hoje eu vi um negócio lá, assim, como é que é? Comprar não é possuir, pensando nos streams. Piratear não, tô brincando, isso aqui tá sendo gravado, gente, pelo amor de Deus. Mas eu Falando vou. em gravação, vamos fazer aquele encerramento. Só para complementar o que a Júlia disse, eu vou mandar o slide, Júlia, e vou mandar também um documento com as principais referências, que aí se alguém quiser procurar os textos, com o meu e-mail também, mas aí na quinta-feira a gente ainda conversa sobre isso, tá bom? Perfeito, então. Gente, vou fazer o encerramento aqui da gravação.